muito bom dia, a paz do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade ao nosso devocional. Nós estamos estudando o livro de 1 Coríntios e hoje nós vamos ler o capítulo 5. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunidade aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse eu aí presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se, pois, do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, nem aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem comer. Pois como haveria eu de julgar os que fora da igreja estão? Não devem vocês julgar o que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem, pois, este perverso do meio de vocês. Paulo aqui, nessa carta que ele escreve para a igreja de Corinto, ele fala de um pecado que tinha acontecido lá naquela igreja. Um pecado de incesto. E Paulo fala que nem fora da igreja não estava existindo esse tipo de pecado. E que dentro da igreja do Senhor aconteceu um pecado tão abominável assim. E Paulo, nessa carta, ele nos chama, a levar o pecado mais a sério no nosso meio. O cristão, ele não deve se acostumar com o pecado. Ele não deve achar que o pecado é algo natural no corpo de Cristo. O cristão, ele deve sim lutar contra o pecado, porque todos nós estamos sujeitos a errar, todos. Mas nós que temos o Senhor no nosso coração, nós que conhecemos a palavra do Senhor, nós também conhecemos e sabemos o preço que foi pago por nós na cruz do Calvário, para a redenção, para perdão dos nossos pecados. Por isso que nós não devemos nos acostumar com o pecado dentro do corpo de Cristo. Paulo, ele fica chocado com a reação da igreja. Paulo chama a igreja aqui de orgulhosa. A igreja ficou inerte perante a esse tipo de situação. E Paulo, então, ele usa a autoridade espiritual que o próprio Senhor deu para ele para poder disciplinar aquela pessoa que estava em pecado. A disciplina dentro da igreja, e muitas vezes ela é vista como aos olhos, mas a disciplina dentro da igreja, ela tem que ter um único fundamento, ela tem que ter uma única visão, que é a restauração espiritual daquele que está no erro. A disciplina dentro da igreja, ela não pode vir para matar aquela pessoa que está no erro. Ela tem que vir para fazer a pessoa se arrepender,
né, se converter de novo ao Senhor, se afastar dos seus maus caminhos. Essa tem que ser o propósito da disciplina dentro do corpo de Cristo. Paulo compara o pecado aqui a um fermento. Quando você coloca um fermento na massa, como ele fala aqui, todo o fermento se espalha e toda a massa fica fermentada. O pecado dentro do corpo do Senhor, quando ele não é tratado, ele se espalha por todo o corpo e ele estraga toda a massa. Porque as pessoas começam a se acostumar com aquele tipo de situação e não é isso que o Senhor nos chamou. O Senhor, ele chama a Igreja de Cristo para ser santa. A Igreja de Cristo, o Senhor chama para nós sermos santos, para a Igreja dele ser santa. A Igreja de Cristo, ela tem que refletir o caráter do Senhor, e o caráter do Senhor é um caráter santo. Não que nós sejamos santos, mas nós estamos lutando todos os dias contra o pecado. E nós temos que lutar todos os dias pela nossa santidade, porque através da santidade, através da confissão dos nossos pecados, através de a gente não se acostumar com o pecado, nós veremos ao Senhor. Nós estaremos no caminho certo de encontrar o Pai. Amém? Então, que você tenha isso no seu coração, que a disciplina dentro da igreja, ela não pode ser para matar, mas para fazer a restauração espiritual daquele que está no erro. E aqui no finalzinho dessa carta, Paulo, ele fala que nós não podemos nos assentar nem comer com aqueles que estão no erro dentro da igreja do Senhor. Porque se eu e você não estivermos prontos a levar a palavra do Senhor para aqueles que não conhecem o Senhor, que evangelho é esse? Que evangelho será esse? Paulo aqui fala que só se a gente não foi embora dessa terra, né? Paulo aqui está falando para a igreja que nós não podemos ser pessoas prontas para julgar, que nós temos que ser pessoas prontas para poder amar aqueles que não conhecem a palavra do Senhor, que nós temos que ser pessoas prontas para ajudar aqueles que não conhecem a palavra do Senhor. O Senhor, ele tem salvação para todos nós, para todos, para mim, para você, para todos nós, porque todos nós somos pessoas que temos que lutar todos os dias contra o pecado. E o Senhor, ele quer nos salvar a cada dia. Ele quer nos perdoar a cada dia. Mas o pecado, para mim e para você que conhecemos ao Senhor, ele não pode ser um hábito. Ele não pode ser um hábito. Ele tem que ser um tropeço. Você não pode fazer a mesma coisa todos os dias, sabendo que o Senhor vai te perdoar. Porque aí você está agindo de forma errada. Quando você errar, pecar involuntariamente, pede perdão, continua a sua caminhada, mas não faça de novo. Tente não fazer de novo, se esforce para melhorar a cada dia, porque assim o Senhor, ele é bom para poder nos perdoar. Ele é pronto para poder nos perdoar. Amém? Que você guarde essa palavra no seu coração. A igreja do Senhor, ela tem que refletir um caráter santo, que é o caráter de Cristo. Fica com essa palavra no seu coração. Um bom dia para você e até o nosso próximo devocional.